Moço, o senhor compra minha bicicleta por R$ 50 para eu levar comida para minha mãe? Na manhã abafada de um sábado em São Paulo, entre carros importados e prédios que tocavam o céu no bairro dos Jardins, uma cena destoava do luxo que dominava as ruas. Ali, parada na calçada, uma garotinha de apenas 8 anos segurava firme um papelão escrito com canetão roxo. Vende-se 50, preciso comida para minha mãe. Ao lado dela, uma bicicleta rosa, já gasta pelo tempo, mas cuidadosamente enfeitada com adesivos de estrelinhas e uma cestinha amassada que ainda guardava fitas coloridas. O nome da menina era Clara, e seus olhos grandes, cansados e decididos, contavam uma história maior do que a idade deixava supor. Vestida com um uniforme escolar simples e sandálias gastas, ela encarava o movimento apressado do bairro como quem carrega o peso do mundo nos ombros. As pessoas passavam rápido, desviavam o olhar, fingiam não ver, como se ignorar fosse mais fácil do que sentir. Mas Clara não pedia esmola. Ela oferecia o único bem que tinha. Sua dignidade era maior que sua fome. O estômago vazio doía, mas a vergonha de não ajudar a mãe doía mais. E foi nesse cenário que um carro preto, um SUV reluzente, diminuiu a velocidade e parou bem diante dela, refletindo seu rosto miúdo no vidro fumê. Antes de começar essa história emocionante, me conta aqui nos comentários de que cidade e em qual horário você está assistindo esse vídeo. Quero muito saber até onde nossas histórias estão chegando. E já aproveita para curtir o vídeo, compartilhar com alguém que também precisa ouvir essa mensagem e se inscreve no canal para não perder nenhuma das próximas histórias que tocam o coração. De dentro do carro, desceu um homem de terno impecável, gravata alinhada e relógio que custava mais do que a bicicleta de Clara jamais valeria. Seu nome era Augusto Brandão, um dos empresários mais respeitados e temidos do país. CEO de um grupo milionário conhecido pela frieza em suas decisões e pela frase que repetia como lema: sentimento não paga contas. Ele olhou a cena com desconfiança, franzindo a testa, incomodado. Não por compaixão, mas por estranhar a presença de uma criança pobre naquela região onde tudo era cercado, controlado e vigiado. Clara, firme, segurava o papelão como escudo e encarava o homem sem medo. Ela endireitou os ombros, ajeitou as trancinhas e, com voz firme mas trêmula, disse apenas: moço, compra minha bicicleta? Eu só preciso de R$ 50 para levar comida para minha mãe. O impacto daquelas palavras ecoou mais fundo do que Augusto gostaria de admitir. Ele, acostumado a negociar cifras milionárias, sentiu o chão tremer diante de um pedido tão pequeno, mas ao mesmo tempo tão gigantesco. Ficou imóvel, observando aquela menina que não implorava, oferecia, e era justamente essa dignidade infantil que o desconcertava. Augusto respirou fundo, tentando retomar o controle da própria postura, mas algo naquela criança não o deixava seguir em frente. O contraste era gritante. A calçada quente, a menina de roupa simples e sandálias gastas, contra o reflexo frio do vidro espelhado das lojas de grife ao redor. Por um instante, ele quis apenas chamar a segurança e seguir sua vida, como sempre fazia. Mas Clara segurou o cartaz com mais força e completou com inocência cruel: minha mãe perdeu o emprego porque pediu um dia para me levar no médico. Disseram que ela era ruim de serviço. Agora ela chora escondido, mas eu sei que é de fome. O coração do empresário gelou. Algo naquela fala parecia familiar, como se cada palavra puxasse um fio esquecido no fundo da memória. O nome no cartaz, Garcia, reluzia em letras tortas, e Augusto sentiu uma lembrança latejando. Era como se aquele sobrenome estivesse tentando gritar dentro dele. Só que, ao mesmo tempo, uma voz dura e orgulhosa dizia para ignorar. Ele fechou os olhos por um segundo, mas quando os abriu, encontrou os de Clara fixos nos seus, firmes e esperançosos. E foi nesse instante que ele percebeu.
Aquela bicicleta rosa não era apenas um brinquedo em venda. Era o início de um segredo muito maior, que estava prestes a explodir em sua vida. Mas o que Augusto ainda não sabia é que aquela menina carregava não apenas um cartaz e uma bicicleta, mas também uma verdade capaz de destruir todo o império que ele havia construído. Augusto tentou disfarçar o incômodo, ajeitando a gravata e fingindo que o pedido daquela menina não o afetava. Mas a cada segundo que permanecia ali, mais a sensação estranha crescia, como se o destino tivesse armado uma emboscada contra o seu orgulho. Clara, sem perceber a batalha silenciosa dentro do homem à sua frente, continuava falando com a naturalidade dura das crianças, que aprenderam cedo demais a lidar com a falta. Contou que a mãe havia trabalhado num escritório grande, que sempre chegava cedo, fazia horas extras, mas que um dia, ao pedir apenas uma folga para levá-la ao médico, foi tratada como preguiçosa. Disse que a mulher elegante que entregou a carta de demissão falou que era ordem de cima e que precisava dar o exemplo. O coração de Augusto disparou. Ele conhecia bem essa expressão. Era a frase que ele mesmo repetia em reuniões, fria e calculada, sempre para justificar cortes e demissões em massa. Aquelas palavras voltavam como facas afiadas, agora ditas por uma garotinha de 8 anos. Clara ajeitou a bicicleta ao lado, alisando o quadro rosa como quem acaricia um amigo. Essa bike vale muito mais, moço, mas 50 já compra arroz e feijão, disse, com firmeza que soava como uma lição. Foi nesse instante que Augusto percebeu um detalhe que o fez estremecer. Gravado na lateral do quadro, de forma rústica, estavam as iniciais RB. Ele conhecia aquelas letras, não como marca de bicicleta, mas como algo muito mais íntimo. Era a mesma assinatura que seu pai, Roberto Brandão, usava em documentos antigos e até em pequenos bilhetes de família. O impacto foi imediato. Ele sentiu como se tivesse levado um soco invisível. Quem gravou essas letras aqui? Arriscou perguntar. Clara sorriu de leve, sem entender a gravidade daquilo, e respondeu. Foi meu avô. Ele disse que significava respeito e bondade, que eu nunca podia esquecer. Augusto engoliu seco, com a boca amarga. O nome Garcia, o sobrenome riscado no cartaz, agora se misturava com as iniciais do pai. Uma rede de memórias começou a se formar em sua mente, tecendo uma ligação que ele não queria aceitar. Foi então que ele decidiu perguntar com a voz pesada, como quem teme a resposta: qual o nome da sua mãe, menina? Clara levantou os olhos, respirou fundo e respondeu com a simplicidade que destrói muralhas. Minha mãe é a Paula Garcia. Augusto sentiu o ar sumir dos pulmões. Paula. O nome ecoou como trovão dentro dele. Era o nome da prima-irmã por parte de mãe, aquela com quem perdera contato após uma briga de família por causa de herança, anos atrás. Aquela mesma Paula que, por orgulho, ele nunca mais procurou. E agora, o destino o forçava a encarar o fato de que, sem saber, ele havia permitido que sua própria parente fosse jogada na rua como mais uma peça descartável. O mundo pareceu girar. A calçada dos jardins já não era tão sólida, o reflexo do carro já não lhe dava segurança. Ele respirou fundo, tentando recompor a fachada, mas Clara, com a inocência cortante, completou. Minha mãe disse que o chefe dos chefes que mandar ela embora era um tal de Brandão. Augusto arregalou os olhos, e naquele instante tudo fez sentido. E foi nesse momento que Augusto percebeu. A menina diante dele não era apenas uma desconhecida tentando vender uma bicicleta. Era a chave de um segredo que poderia virar sua vida e sua empresa de cabeça para baixo. Augusto ficou paralisado, tentando reorganizar as ideias, mas o destino parecia não dar trégua. Clara, sem saber o peso do que carregava, abriu a mochila escolar já gasta e puxou um envelope marrom, dobrado e amassado pelos cantos. Minha mãe disse que se algum dia eu encontrasse alguém de confiança, era para entregar isso, afirmou,
com a seriedade de quem guardava um tesouro perigoso. Augusto pegou o envelope com mãos trêmulas. Dentro, encontrou um crachá desativado, 3 comprovantes de pagamento e um pequeno pendrive azul. Só de olhar, ele soube que aquilo tinha valor. Os comprovantes traziam carimbos de falta injustificada e indeferido, como se Paula tivesse sido tratada não como pessoa, mas como estatística descartável. O crachá exibia uma foto de sua prima sorrindo timidamente, e só essa imagem já o fez sentir uma culpa esmagadora. Mas foi o pendrive que realmente chamou sua atenção. Leve, silencioso, mas carregado de mistério. Clara observava atenta, apertando o cartaz contra o peito, sem entender bem a gravidade, mas percebendo que havia mexido em algo muito maior do que esperava. Augusto levou Clara até um restaurante simples em Itaquera, onde finalmente conseguiu respirar longe dos vidros espelhados da cidade rica. Enquanto a menina comia com a fome de quem há dias sobrevivia de restos, ele ligou seu notebook e inseriu o pendrive. O que viu na tela fez seu coração acelerar. Pastas organizadas com datas, contratos digitalizados, e-mails trocados tarde da noite e até capturas de tela de movimentações bancárias. Ali estava uma rede de empresas fantasmas que drenavam dinheiro do Grupo Brandão. O pior de tudo, entre os arquivos havia um vídeo mostrando caixas de documentos sendo retiradas de madrugada. O crachá que liberava a entrada naquele sábado era da diretora Viviane Prado, a mulher que sempre falava em ordens de cima e dar o exemplo. Paula havia descoberto tudo e por isso fora silenciada com a demissão mais cruel, a que disfarça vingança de protocolo. Clara, sem entender o peso das provas, apenas comentou baixinho. Minha mãe disse que tinha gente grande roubando, mas ninguém quis ouvir. Augusto fechou os olhos, sabendo que aquele pendrive era mais do que uma denúncia. Era uma bomba contra todo o seu império. O silêncio foi quebrado quando Paula chegou ao restaurante, aflita por ter deixado a filha sozinha. Ao ver Clara ao lado de Augusto, seus olhos se encheram de choque, desconfiança e raiva contida. Ela o encarou como quem encara um traidor familiar. Augusto levantou-se devagar e, pela primeira vez em anos, sua voz saiu sem arrogância. Paula, me escuta. Eu não sabia. Ela não respondeu de imediato, apenas sentou-se ao lado da filha e cruzou os braços firme. Então, com amargura, disse, não sabia porque nunca quis saber. Família para você sempre foi número. As palavras foram facadas que ele sabia merecer, mas em vez de fugir, ele girou o notebook e mostrou os arquivos na tela. Isso aqui estava no pendrive que Clara me entregou. É grave, mais grave do que imaginamos. Paula respirou fundo, reconhecendo cada arquivo que guardara como quem guarda munição, sem saber se um dia vai disparar. Augusto encarou as duas e completou. Vocês não vão mais enfrentar isso sozinhas. Hoje essa história muda. Mas o que ele não sabia é que a primeira batalha não seria contra a Viviane, e sim contra algo ainda mais próximo e doloroso. Porque entre os documentos havia um nome escondido. Um nome que Augusto jamais imaginaria encontrar ligado àquela fraude e que iria virar sua vida de cabeça para baixo. Naquela tarde, a sede de vidro do Grupo Brandão parecia mais fria do que nunca. As luzes brancas refletiam no mármore do hall e cada passo ecoava como um julgamento prestes a acontecer. Augusto entrou acompanhado de Paula e Clara, algo que ninguém jamais esperaria ver, o poderoso empresário lado a lado com a ex-funcionária que havia sido humilhada e a menina de bicicleta que se tornara símbolo involuntário de dignidade. Funcionários cochichavam, celulares tentavam registrar, mas ele não se importava. Na sala do conselho, os conselheiros estavam reunidos, e Viviane Prado, elegante como sempre, aguardava confiante, como quem já tinha respostas prontas para qualquer acusação.
Augusto não perdeu tempo. Projetou na tela o conteúdo do pendrive, contratos fraudulentos, empresas de fachada, transferências ilegais. O silêncio que tomou conta do ambiente era o tipo de silêncio pesado que não pede explicação porque já traz a verdade estampada. Viviane tentou desdenhar, afirmando que eram interpretações equivocadas e ataques pessoais. Mas Paula, erguendo-se com firmeza, rebateu. Interpretação é o que se faz de poesia. Isso aqui é roubo. Mas a revelação mais dura ainda estava por vir. Em meio às planilhas e relatórios, surgiu um documento assinado digitalmente com as iniciais R. Brandão. Augusto estremeceu. A assinatura parecia pertencer a seu próprio pai, Roberto Brandão, homem que havia falecido anos antes e que sempre fora lembrado como íntegro e honesto. Isso só pode ser uma montagem, murmurou, mas sua voz soava mais como súplica do que como certeza. O perito de TI, chamado às pressas, analisou rapidamente e confirmou. A assinatura era falsa, mas havia sido inserida em documentos oficiais com o login e a senha de acesso de ninguém menos que Viviane. O truque era claro. Usar o sobrenome Brandão como biombo para dar legitimidade aos contratos sujos. Clara, observando tudo com olhos atentos, interrompeu o silêncio. Meu avô também gravou RB na minha bicicleta, mas disse que era respeito e bondade. A frase simples caiu como bomba no conselho. Aquelas duas letras, agora divididas entre a lembrança de um avô honesto e a manipulação de uma diretora corrupta, se tornaram símbolo do que estava em jogo. A honra de uma família inteira contra a ganância sem limites. Viviane levantou-se de repente acusando Paula de armação, tentando virar o jogo contra a mãe solteira. Mas antes que continuasse, Augusto se impôs como nunca. Chega! Disse com firmeza, olhando para cada conselheiro. Por anos deixei vocês agirem em meu nome sem olhar nos detalhes. Eu falhei, mas hoje eu assumo. Essa empresa não vai mais carregar o peso da fraude, nem o meu sobrenome. A sala inteira ficou em silêncio, até que Clara, com sua inocência cortante, completou. RB é respeito e bondade, não roubo e bandido. O impacto daquelas palavras atravessou as paredes geladas da sala, atingindo em cheio quem até então fingia neutralidade. Alguns conselheiros abaixaram os olhos, outros se remexeram desconfortáveis. Viviane tentou sair, mas foi detida pela segurança já acionada. O caso seria entregue à polícia, os contratos bloqueados e a mancha exposta para todos. Augusto, porém, não sentiu vitória. Sentiu apenas o peso do passado caindo sobre seus ombros, porque ao olhar para Paula e Clara, sabia que havia outro acerto ainda mais profundo. O perdão que não se compra e não se assina em contrato. E enquanto a sala ainda ecoava com o som das últimas palavras de Clara, Augusto percebeu que a maior batalha não era contra Viviane, nem contra os conselheiros. Era contra si mesmo e contra os anos de silêncio que havia imposto à própria família. Quando a reunião terminou, o silêncio do conselho foi substituído por um burburinho nervoso. Alguns conselheiros pareciam aliviados, outros indignados, mas ninguém ousou contrariar a decisão de Augusto. Viviane estava afastada e todas as provas seriam entregues à justiça. Enquanto isso, no saguão, funcionários observavam com curiosidade e surpresa o homem poderoso, que até então era visto como distante e frio, agora caminhando lado a lado com uma ex-funcionária e sua filha. Clara ainda segurava firme sua bicicleta rosa, e o simples contraste daquele brinquedo infantil dentro de um prédio luxuoso de vidro e mármore parecia gritar mais alto que qualquer discurso. Paula, séria, não dizia nada, mas seu olhar era um misto de orgulho e desconfiança, como quem ainda não sabe se pode acreditar naquela mudança. Augusto, por sua vez, sentia-se menor que nunca, mas também mais humano do que em toda a sua vida. Pela primeira vez, entendeu que o peso de um sobrenome não está nos lucros estampados em jornais, mas no legado que ele deixa dentro da própria família.
Dias depois, a transformação começou a ser vista por todos. Paula foi readmitida, não apenas com o emprego de volta, mas com uma posição melhor e um pedido público de desculpas feito pelo próprio Augusto diante dos funcionários. Criou-se um programa de apoio a mães solteiras, uma creche corporativa e uma política de licença emergencial para a família. Tudo aquilo que Paula havia sonhado em silêncio, mas nunca imaginou ver se concretizar. Clara, que antes vendia sua bicicleta para comprar arroz, agora voltava a sorrir como uma criança de verdade. No aniversário dela, Augusto chegou não com presentes caros, mas com algo simples e simbólico. Uma bicicleta nova para pedalar ao lado da antiga, que fora restaurada, e agora tinha um lugar de honra em seu escritório. Gravadas no quadro, as iniciais RB nunca mais seriam usadas para acobertar fraudes. Para ele, voltariam a significar apenas aquilo que seu pai ensinara: respeito e bondade. E naquele dia, Augusto percebeu que a dignidade de uma criança tinha mais poder de mudar o rumo da sua vida do que todos os conselhos milionários que já havia presidido. Naquele fim de tarde, enquanto Clara pedalava no Parque do Ibirapuera com as tranças balançando ao vento e o sorriso iluminando a cena, Augusto a acompanhava em outra bicicleta, sentindo que algo dentro dele havia finalmente se curado. Paula caminhava atrás, observando a filha correr livre, e aos poucos deixava o coração amolecer diante da transformação visível do primo que antes representava apenas frieza e arrogância. O empresário de terno caro agora ria como um menino, e cada gargalhada ao lado de Clara parecia devolver-lhe pedaços de humanidade perdidos. A bicicleta rosa, que quase foi trocada por R$ 50, se tornara símbolo de algo muito maior. A lembrança de que nenhuma riqueza vale mais do que a família. Nenhuma empresa cresce pisando em quem mais precisa, e que perdão é a herança mais difícil e mais valiosa que se pode deixar. E enquanto o sol se punha tingindo o céu de laranja e dourado, Clara olhou para ele e disse baixinho: "Tio, ainda bem que o senhor voltou." Foi nesse instante que Augusto entendeu que havia encontrado sua verdadeira fortuna. Não no poder, nem no dinheiro, mas no abraço que finalmente cabia no seu sobrenome. E agora eu quero saber de você. Se estivesse no lugar de Clara, teria coragem de vender seu bem mais precioso para ajudar sua mãe? Conta nos comentários, vou adorar ler sua opinião. Não esquece de deixar o like, compartilhar esse vídeo com seus amigos e se inscrever no canal, porque aqui você sempre vai encontrar histórias que provam que amor, respeito e bondade valem muito mais que dinheiro.